Bom, pessoal, então, o objetivo desse bate-papo de hoje é como é que a gente pode encarar os desafios que a segurança dos alimentos nos traz, né? A gente tem vários desafios dentro de food safety, não só legislações, perigos novos que vão surgindo, tendências, inovações na área de alimentos, mas cada vez essa atividade do mundo todo está tomando o perfil de público que a gente tem hoje é diferente. A forma como a gente tem sido cobrado em auditorias, programas de fornecedores e tendências internacionais que a gente tem que adotar na indústria, nas áreas de alimentos em geral. Então, o objetivo da gente é discorrer um pouco ao longo desse período sobre esses desafios e cenários onde a gente possa enxergar uma luz no fim do túnel, né? Uma nova saída para esses desafios, tá bom? Apresentando a SGS, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer. A SGS Academy está instalada aqui nessa região, na Avenida Paulista, já é um polo fácil de mobilidade, de localização. Nós temos a SGS como uma empresa global de fornecimento de serviços de inspeção, testes e certificação. Nós somos muito conhecidos pela certificação, mas não somente as atividades de certificação. Então, especialmente nesse local, nós temos os treinamentos que ocorrem, que são os treinamentos voltados para várias áreas de competência, como segurança dos alimentos, meio ambiente, qualidade, e treinamentos online também, não só físico, presencial. Nós temos uma plataforma online com muitos propósitos também, de cursos, exercícios e dinâmicas, e a gente também consiga ter um alcance maior. O nosso objetivo é a difusão de conhecimento nas áreas onde a gente tem demandas dentro do público que nos recebe. Então, a gente tem pessoas que já atuam na área de alimentos, pessoas que estão buscando uma nova qualificação, pessoas que querem se aperfeiçoar, um novo desafio, às vezes não é da área, mas vê a área de alimentos como uma área promissora, então pretende se especializar nessa área. Então, nós temos essa possibilidade aqui dentro da SGS Academy de ser uma instituição de difusão do conhecimento, seja ele na norma, novas, se for necessário. E apresentando, então, eu sou Gisele Multi Capioto, conhecida como Gisele Multi, mais aqui na SGS. Eu sou auditora da SGS de certificação para as normas de segurança dos alimentos, os 22.000, o EPS SC 22.000, normas de qualidade também, os 9.001, programas correlatos na área de alimentos, das práticas de fabricação, análise de perigos e pontos críticos de controle. Atuo aqui na divisão Academy, na divisão de treinamentos, como instrutora de treinamentos, incluindo cursos de formação de auditores internos, auditores líderes, e coordeno o programa de formação que nós temos, que é o programa de formação de especialistas em segurança dos alimentos. A gente consegue compilar vários temas da área de alimentos dentro de um programa de formação continuada. Né? Não é um treinamento do esporte, algo que dura alguns dias ou uma semana. É um treinamento longo, eu também coordeno aqui na SGS. Então, eu estou presente com vocês agora para fazer esse bate-papo, mas eu conto também com a colaboração de vocês. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, dúvida, auxiliar nesses debates, nesses desafios que a gente tem. Tá bom? Então, onde surge a SGS? A SGS é uma empresa suíça. O início dela se deu com as atividades de avaliação de conformidade. Então, existe uma necessidade de uma empresa, uma indústria, demonstrar conformidade com o processo de extração de petróleo. Existe uma norma internacional que regulamenta isso, seja a norma aí. Desenvolveu dentro do processo de avaliação de conformidades. Então, hoje nós somos um dos organismos de certificação nacional. Não, é suíça. Ela tem alcance global. A SGS é uma empresa suíça de alcance global. E temos no mundo todo. No país do Brasil, nós somos um dos pioneiros, um dos mais fortes dentro da área de alimentos. Tanto na certificação como na área de treinamentos. O resultado da SGS tem ao longo dos anos dentro da área de food safety, ele se deu muito em função das prerrogativas que nós temos de confidencialidade, imparcialidade, comportamento ético, lisura dentro do processo de auditoria e treinamentos. Okay? Qual vai ser o nosso objetivo desse momento? Falar as novidades que estão acontecendo na área de alimentos, alguns casos aí que têm surgido no mercado e quem atua na área, quem tem interesse em trabalhar na área de alimentos, já tem que ficar atento. E as perspectivas que o profissional que atua na área de alimentos tem que atender. A gente está falando de um funcionamento de um RX. Agora a gente está falando de uma metodologia de auditoria. Então, essa pluralidade do profissional que atua na área de alimentos tem que ter também um dos desafios que nós temos. Então, para começar, eu queria mostrar para vocês um caso
que a gente teve recentemente, no dia 15 de maio. Essa notícia é uma notícia de domínio público do site da Anvisa. Uma empresa teve que recolher todo o lote de pimenta do vinho feito na Anvisa. É divulgado agora, dia 15 de maio. Motivo, né? O famoso era lá, além de preocupar com toda a produção. Achou o resto de experimento de rato na pelo de roedor. Pelo de roedor nesse produto. Ou a Anvisa fez ação de fiscalização antes de receber uma reclamação, ou uma denúncia de um consumidor que possa ter feito a aquisição, ou uma própria avaliação voluntária da empresa. Ela fez uma análise, identificou um desvio e voluntariamente ela solicitou o recall desse produto. Então, pragas, né? Não é um problema na indústria de alimentos. Imagina, né, gente? Nunca temos esses casos, né? Esse caso é um caso super recente, né, do dia 15 de maio. Então, é um exemplo dentre vários que aconteceram nesse mês de maio. Então, a preocupação que a gente tem que ter dentro da indústria, isso se tornando, né, público, todo mundo tendo acesso a essa informação, podendo ser veiculada em todas as redes sociais, jornais, impresso, rádio, tudo. Qual é o critério que o consumidor vai passar a ter na sua aquisição, né? Eu vou priorizar alimentos que não sejam envolvidos nesse cenário. Eu vou começar a me atentar mais ao tipo de alimento que eu faço aquisição. Não vou mais comprar a pimenta do reino já moída, vou moer em casa. Eu vou mudando a forma como o consumidor também analisa o consumo daquele produto frente às circunstâncias de alimentos que podem acontecer. Tem outro caso aqui também que eu trouxe para vocês. Esse caso da Anvisa eram 2 já, numa única nota. Lotes de cogumelo fatiado que continham dióxido de enxofre acima de um limite tolerado, sem declaração no rótulo, não era constituído na lista de ingredientes, e páprica doce, maravilhoso, um condimento gostoso que a gente utiliza, com ocratoxina. Ocratoxina é uma micotoxina, uma toxina produzida por um fungo, com potencial apenas carcinogênico. Simples, né? Essa notícia é recente também, é do mês de março, agora. Todas essas notícias são nacionais. Todas aqui do Brasil. Enxofre teria sido um ingrediente que quem fez, colocou para ele é usado para clareamento, para evitar o escurecimento do cogumelo fatiado. Mas isso não continha na declaração de ingredientes do produto e acima de um limite tolerado, né? Usou sem dizer, usou sem controlar a adição. Muitas vezes uma matéria-prima, um insumo, ele se torna um perigo. Se eu uso numa quantidade indevida. A dose é o que vai diferenciar o meu remédio do meu veneno, né? Então, ele pode ser um coadjuvante de tecnologia da indústria de alimentos. Mas se você não controla o seu sistema de pesagem e de adição, você coloca em risco a saúde de quem está consumindo esse alimento. Produto também disponível à venda, produto acessível para todo mundo. Olha, mais um desafio de quem atua na área da qualidade, né? Cumprir os processos. Qualidade não é só dentro da indústria de alimentos, né? Não é só o documental, os manuais, né? É muito voltado para a prática, sem dúvida. Principalmente. E páprica doce, né? Micotoxinas. Envolvendo o controle de fornecedores, né, pessoal? De quem eu faço essa aquisição. Que controles eu tenho no meu recebimento desse material? Eu faço análises dentro da minha empresa. O local que eu armazeno essa páprica doce, ele tem alguma interferência de umidade? Eu tenho tudo isso encostado na parede, que a parede já vai transmitir umidade para a embalagem. Eu tenho áreas destinadas para armazenagem segregada. Eu tenho controle de rotação do meu estoque, para garantir que eu não estou tendo produto velho ficando lá dentro. Nesse caso, a empresa assumiu o erro. Então, tem 3 possibilidades aqui. Ou a organização voluntariamente comunicar o evento de recall, ou ser uma denúncia do consumidor ter feito uma aquisição, algum relato de algum problema de saúde que possa ter sido causado, ou uma atividade de fiscalização da própria Anvisa. A Anvisa detectando esse problema. Nós tivemos em 2015 o advento de uma nova legislação, que é a Resolução da Diretoria Colegiada, número 24. A RDC 24 é uma legislação que fala especificamente do recall de alimentos. Então, ela dá essa possibilidade de a empresa voluntariamente startar o recall ou a própria Anvisa startar o recall. Esse caso também, pessoal, numa única nota, 2 notícias, agora, né, de março desse ano. Todas as notícias nacionais e notícias recentes. Essa é a RDC 24 da Anvisa. É da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 2015.
2015. A notícia que eu trouxe para vocês, canela em pó e doce de mamão. É de fevereiro agora. Canela em pó, o mesmo problema da pimenta do reino. Pelo de roedor. Bom, pensem, já é pimenta do reino moída, canela em pó, alimentos que em geral a gente já compra processado. Se deduz que esse pelo foi depois de ser moído, né? Porque senão teríamos Armazenar, né? Depende, porque não necessariamente é visível ao olho nu. A análise que é feita para a detecção de pelo de roedor é macroscópica. A gente utiliza um microscópio para avaliar a característica macroscópica daquele material. Então, não necessariamente um consumidor encontrou um pelo inteiro a ponto de distinguir. A gente pode, ao olho nu, não identificar. Mas nas análises microscópicas, você consegue definir essas características de origem de pelo de roedor. E você consegue, nas análises, identificar qual é o animal que tem aquele pelo, porque não necessariamente poderia ser um roedor. Você consegue, pelas características do pelo, da estrutura interna dele, definir se ele é um pelo de um roedor, de um cachorro, de um gato, de um pássaro, de uma ave. E essas análises hoje são feitas assim, corriqueiramente, sem um custo muito elevado? Não, macro e microscopia em geral não tem custo elevado. Nós temos análises de metais pesados, pesticidas, potabilidade de água, que são bem mais caras. Tá? Mas, em geral, essas análises são análises que nós temos capacidade no Brasil de realizar e temos vários laboratórios, inclusive no estado de 17.005. Okay? E o doce de mamão, né? Algo tão tradicional do Brasil, esses doces caseiros, né? As compotas mineiras. Qual é uma grande metodologia de fabricação de doces, pessoal? No tacho de cobre. Né? E qual é o perigo, nesse caso, para esse doce de mamão? Contaminação cruzada com cobre. E é tão comum no passado, nossos jovens há mais tempo, cozinhar sempre em panela de ferro, né? Para o ferro passar para a criança que está comendo. Já ouviram essa, né? Foi parafuso para cozinhar com feijão. Pessoal, migra, claro, vai transferir ferro para quem está consumindo. Em qual limite? E qual limite? Não é só o limite, não é a forma em que esse ferro passa, que é permitida. Como que ele vem? Na área nutrológica está vendo. Em N pessoas, a maioria da população está com excesso de ferro, de cobre, de alumínio, difícil de tirar. E olha, onde isso vai parar? Na indústria, não é só no caseiro dentro de casa, a gente está falando de indústria, comercialização a nível nacional de um produto. Que teve que ser recolhido, porque feito em taxa de cobre, o produto estava com limite de cobre quase 10 vezes a mais do que o limite máximo permitido pela resolução número 42 de 2013, que é a resolução que a gente tem da Anvisa, que determina as características dos contaminantes inorgânicos. Mas há uma série de aditivos da agricultura que também fornecem. Sem dúvida, pode ter originado no processo de colheita, no processo de armazenagem. Nesse caso, na rastreabilidade, que a Anvisa fez o programa do recall, foi designado que os equipamentos do interior da produção eram de cobre, mas sem dúvida poderia ter uma outra fonte também. Como nós temos essas relações na área de alimentos, né? O cenário que eu tenho que controlar não é só o que está dentro da organização. Tudo que está por fora também tem que passar a controlar dentro do meu sistema de gestão. Nesse caso específico, o critério que a empresa produz vai controlar isso, fazer uma análise desse. Sem dúvida, na verdade, ela deveria adequar a sua instalação de produção para que não tivesse essa possibilidade. Validação de limpeza, validação da superfície de contato, nível de desgaste. Instalar um equipamento novo faz a qualificação do equipamento. Né? Não sai comprando sem fazer qualquer teste de qualificação. E esse descarte é do lote? Todo lote, e a RDC 24, a legislação de recall, ela deixa claro que todos os produtos que foram fabricados sob as mesmas condições devem ser avaliados. Não necessariamente recolhidos, mas avaliados. Então, esse lote foi recolhido? Não, tem vontade. Mas não só esse produto foi avaliado. Os outros fabricados sob as mesmas condições também tiveram que ser avaliados para avaliar se eles também não teriam a possibilidade de contaminação, já que foram feitos sobre as mesmas condições. Sim, análise, não houve divulgação se houve novos psicólogos. Mas a análise dos produtos fabricados sob as mesmas condições faz parte da RDC 24. Olha esse caso, pessoal, ele é do ano passado, não é desse ano, mas ele é bastante relevante, por isso eu quis trazer para a gente comentar também, né? Lote de peixe congelado de navegantes. A Anvisa proibiu a distribuição e comercialização de lotes de peixe comercializados por uma empresa, todos os lotes, não um único lote, todos os lotes de uma única empresa, contaminados por mercúrio. Mercúrio
Pode ser tóxico? Sim. Super! O sistema neural é colocado todo a prova dentro de uma contaminação com mercúrio. Tem estudos norte-americanos que relacionam a presença de mercúrio e algumas moléculas que reagem com ele com uma simplicidade. Olha só. Desculpa, com autismo. Quantas relações que podem existir que o efeito não vai ser a curto prazo? Às vezes a gente come alguma coisa, algum alimento que não fez tão bem. Você vai ter algo rapidamente. Vômito, intoxicação alimentar, diarreia. Esse ainda é um problema, é grave, mas não é o pior cenário, né? O pior cenário é o cenário a longo prazo. Daqui 20, 30 anos você vai ter algum reflexo na sua saúde. Você vai conseguir rastrear, você vai conseguir identificar a origem, a fonte geradora? Não vai. Você vai ter que pensar na solução, mas a fonte daquele desvio que a sua saúde está indicando, você não vai conseguir mais rastrear. Isso é muito característico de perigos químicos. Perigos químicos, em geral, o efeito à saúde que eles vão causar são efeitos a longo prazo, exceto uma intoxicação extremamente elevada, uma contaminação muito alta, muito grave. Perigos biológicos, em geral, tendem a ter reflexos mais rápidos, né? Tem substâncias que durante anos fizeram parte dos produtos que você encontrava nas farmácias e nas drogarias, e que hoje não existem mais, e que há estudos que não são divulgados dos efeitos dessas substâncias em gerações. Não se publica porque é um caos. Mas o que a gente tem, então, como profissional da área de alimentos, se atentar? Como é que eu posso gerenciar, mitigar esses perigos dentro da organização? Nós temos uma metodologia muito conhecida que é a análise dos perigos e pontos críticos de controle. Uma metodologia antiga, publicada inicialmente pelo Codex Alimentares, que é um organismo internacional, publicado em 1969, para que as organizações que produzem alimentos tenham metodologias que consigam identificar os perigos e aí definir medidas de controle para que elas possam fazer o gerenciamento desses perigos. Está falando de metodologias de 1969, a primeira versão pública da PPCC foi em 1969. E hoje todas as empresas têm a PPCC que produzem alimentos? Não. Você fala isso, você não entende, meu cara. HACCP, quando a gente fala a palavra dita, HACCP, o que é isso? É a metodologia de análise dos perigos e pontos críticos de controle. Só um detalhe, né? O trigo e o trigo transgênico foi feito antes desse Codex. Então, todas as informações que a gente tem do trigo hoje, aquela questão do glúten e tal, é real porque eles conseguiram antes mudar, fizeram a transgênica. Fizeram a transgenia antes de qualquer coisa dele. É aquela coisa, a gente está numa tecnologia tão avançada, tão veloz, que não dá tempo da gente saber. Quando a gente vai saber, já aconteceu com muita gente. Exato. E dizer, tudo bem, então vamos daqui para frente, porque isso quer dizer para trás. A gente acaba atuando de maneira corretiva, não de maneira preventiva. Então, pensando nisso, né? Pode passar mais, por favor. A gente tem que pensar sempre num cenário onde eu consiga controlar o meu sistema. Como eu consigo pensar nisso dentro de um quadro como esse? Palmito, né? Qual que é o micro-organismo tradicional de ocorrência? Clostridium botulinum. Onde ele, hoje tecnologicamente, é sabido que é uma maravilha, né? Na medicina, na clínica, você tem todo o Botox, que é um avanço, que é uma tecnologia do Botox, que é obtida a partir da toxina botulínica. Mas isso no alimento, o que ele causa? Causa paralisia também, né? Mas não paralisa todo o resto. Onde que eu consigo, dentro da indústria, pensar em cenários como esse, né? Controles, desde internos quanto externos. Desde a extração do alimento, a qualificação do meu fornecedor. Como é que eu gerencio isso internamente? Análise a cada lote. Eu confirmo uma análise interna de Clostridium, eu mando para um laboratório externo para ver se tem a presença do micro-organismo. Faço o controle de pH da salmoura, faço o tratamento estéreo, controlo meu processo produtivo para ter higiene, para ter limpeza, os colaboradores serem qualificados. A distribuição desse produto ao longo da cadeia produtiva de alimentos, isso sai lá do Pará
vai ser distribuída até Rio Grande do Sul. Além de considerar, a ocorrência do micro-organismo vem da extração. E aí nós vamos ter dentro da indústria os mecanismos para minimizar isso, como a conserva, o fechamento a vácuo, para tentar controlar a ocorrência desse tipo de perigo. Seríssimo, né, pessoal? Toxina botulínica, Clostridium, letal. Só voltar no peixe, o peixe está dizendo peixe congelado. Não vejo o peixe fresco, não tem isso. Não, naquela ocorrência não. Mas é sabido que, em geral, produtos marinhos são facilmente contaminados por metais pesados, incluindo mercúrio. Mas a ali era por causa dos fabricantes, eles... Na região daquele fornecedor. Então, Santa Catarina. Isso. Eles foram congelados e foram levados a um determinado local. Nesse percurso que eles fizeram? Não. Contaminação por mercúrio, não. Por mercúrio, não. Chegou-se a descobrir qual era a origem dessa contaminação? Não que tenha sido divulgado. Pela Anvisa, não divulgado. Interessante. Mas são de uma piscicultura, são mercados de liberdade. Para a liberação pela Anvisa, a RDC 24 pede esse acompanhamento. A legislação 24 pede esse acompanhamento. Só que isso não é público. São informações confidenciais dentro do processo judicial. Para os usuários, para os consumidores, a informação de toda a tratativa que foi dada pela organização ela é confidencial, ela não é divulgada. Está rodando também, que o famoso salmão, que o doutor está mostrando, também está carregado com mercúrio devido, parece, aos sistemas de criação deles, de produção. Em geral, produtos marinhos são muito facilmente contaminados por metais pesados. Então, nós temos, se a gente está numa indústria dessa, o que a gente tem que considerar? Toda forma de cultivo, os meus fornecedores, como controlar o recebimento, se a minha água, quanto de potabilidade de água, se é algum tipo de aditivo que eu coloco no meio de cultura, no meio do animal, também investigar esses aditivos. Se muitas foram pegas em fraudes agora, acho que foi em início de maio, tu imagina chegar nesses controles, né? As empresas falsificando, adulterando, colocando água acima do permitido, a Operação Lucas, aquela que pegou em Santa Catarina. Tu imagina que as empresas vão estar preocupadas com fazer isso. Infelizmente, é uma falta de responsabilidade. Sem dúvida. E também na questão do salmão, mas também na coloração. O salmão no Chile, ele não tem a mesma coloração que tem o salmão que tem em todos os lugares. Aquilo é bem laranja. Exato. Eles aplicam corante e eles são tratados em cativeiro. Não é em mar. Isso configura a fraude, né? A fraude é o conceito que indica que um alimento sofreu algum tipo de adulteração com finalidade econômica. O objetivo de você ter um ganho econômico com aquilo, podendo ou não causar um dano à saúde do consumidor. Por isso que eles deveriam saber da procedência. Sem dúvida. Mas eles colocam lá a procedência, que vem do Chile, mas eles não falam se vai buscar em março, cativeiro não fala. Só que isso saiu também, uma notícia. O corante é aplicado pelo ficar da mesma cor, o outro é A condição de cativeiro na alimentação já, né? Salmão, você vai olhar a cor, né? Então, eu vi foi de salmão, veio da China, se não me engano, foi feito no porto aqui embaixo. Operação Lucas em Santa Catarina. Tirou foto do salmão, o salmão tinha bolha, assim, buraquinhos, por um micróbio que, não, mostrou lá eu sou engenheira química, desculpa, não sei o nome, mas é uma larvinha, como se fosse um parasita, né? Parasita, isso. E ele mostrou a foto e falou assim, nossa, será que essas bolinhas são para fazer a amostragem, né? Aí quando mostra, depois da foto, Pois é. Foi dessa operação que teve em maio, foi em Santa Catarina, tem em torno de 13 estabelecimentos envolvidos por adição de água e por matéria-prima contaminada. Eles mascaravam e a gente talvez até comprou. A questão era comer o sushi. Exatamente. No tratamento térmico, né? Pessoal, essas preocupações, nós trouxemos algumas, mas nós temos várias na área de alimentos, né? Quem atua dentro de alguma organização, seja ela produtora de alimentos, varejista, quem tem interesse em atuar na área de alimentos, tem que estar sempre atualizado com as ocorrências.
E nós temos que ter mecanismos para se atualizar disso, então, o próprio site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os blogs que nós temos de cultura de segurança dos alimentos, desses eventos como esse nosso hoje, palestras, treinamentos, capacitações, para que a gente possa sempre estar recebendo informações precisas e atualizadas. A área de alimentos não dá para não se atualizar, a área de alimentos é muito rápida. Falamos aqui de legislações super novas, a IDC 24, que é de 2015, não falamos ainda de alergênicos, né, mas temos a resolução 26, de 2015, entrando em vigor em 2016, limites de micotoxinas que foram revisados esse ano, da IDC 7. Então, é muito ágil como as informações em termos de parâmetros de segurança dos alimentos são atualizadas. E ainda bem, né, pessoal, que são atualizadas. Todos nós estamos no ponto final também dessa cadeia, né? Então, é de interesse de todos que a cultura de segurança dos alimentos seja firmada, seja estabelecida, né? Não é só um interesse puramente comercial de uma fábrica de alimentos, mas é o interesse de todos nós que atuamos na área, que pretendemos atuar na área. Queria deixar claro que o conceito que a gente tem que sempre pensar é o conceito de segurança dos alimentos. O conceito que indica que o alimento não vai causar nenhum dano à saúde do consumidor. Esse é o conceito preconizado nas normas internacionais, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Segurança dos alimentos é o conceito que vai garantir que aquele alimento, se consumido de acordo com o fim para o qual ele foi pretendido, não vai causar um dano à saúde do consumidor. O consumo do alimento tem que ser um momento de prazer, de saciedade, não um momento onde posteriormente você vai ter algum reflexo na sua saúde. Eu venho observando isso há um bom tempo, e um aspecto me preocupa, eu gostaria de compartilhar com todos, né? É óbvio que tem todos os estudos, as pesquisas, os organismos nacionais e internacionais para controlar a segurança dos alimentos. Isso gera, como você falou, um número de informações sobre o qual os produtores têm que estar se atualizando. Muito bem. Para nós aqui é possível, podemos estar nesse curso. Eu fico preocupado com produtores pequenos, como eles podem viabilizar produtos que eles produzem e que eles podem um pouco transformar. Porque se essa área não recebe a devida atenção, o que temos, já quase temos hoje, que não tem mais produtos pequenos, naturais, não existe mais. Né? Então, onde está a grande deficiência, né? Fomento. Por que não se desenvolve essa área? Onde que está a chave disso? Atividades reguladoras. Olha, se a gente for entrar na seara da atividade reguladora, nós vamos ficar, né? Por quê? Falta atividade de fiscalização, de divulgação, de fomento, né? Digamos que a fiscalização tem um volume tão grande que faz um peso que não deixa espaço a que novos produtos, verdadeiramente novos produtos, tem gente que está cultivando organicamente, até sem ser orgânico, mas que está fazendo um cultivo como é, não industrializado, não grande. E ele tem um produto de altíssima qualidade que não consegue, porque o peso da fiscalização é tão grande que ele usa para ele e esquece, nem sonha mais em fazer disso, que um grande valor possa chegar aos seus colegas, por exemplo, moram na região do Jarinu, que tem produtos se produzindo, tem um potencial muito grande de oferecer produtos de altíssimo valor, mas quem consegue um CIF, que consegue uma indústria, você já nem pensa, porque é muito grande. Mas então, aí... para concluir essa pergunta, eu quero dizer que a gente tem que ficar atento, porque pelo que se divulga hoje, pela informação, poderíamos dizer que qualquer alimento é perigoso até que não se demonstre o contrário. Por isso, nada fiscalização. Mas eu convidaria a que pudéssemos nos atrever a escolher o pensamento contrário. Qualquer alimento em seu estado natural não oferece perigo, porque isso é completamente diferente. Mas ele que vai ser solicitado as evidências. Então, não adianta ter um sistema que você garanta que ele não vai trazer perigo se você não tiver como comprovar isso. As evidências têm valor aquelas que o próprio sistema de fiscalização considera. E elas não têm nada a ver com um produtor. Porque como um produtor vai conseguir demonstrar que o que ele produz não tem agrotóxico, ele sabe porque ele não colocou. Como? Como é que você confia hoje numa pessoa? Não. Então, esse é o ponto X. Exato, e é isso que a fiscalização entra. Por que as certificações cresceram tanto?
Por que as certificações internacionais cresceram tanto? Porque tudo tem que ter alguém que diz que tem que ter uma credibilidade para provar. Nem só o alvará de É funcionamento, algo mais, né? nem só o CIF, Porque a gente é a precisa única acreditar. segurança. A gente precisa acreditar. Perfeito. Ah lá. Nos órgãos, nos nossos próprios órgãos fiscalizadores, a Exato. gente desacredita neles. Então, a gente precisa de um plus, de uma certificação para acreditar isso. Teoricamente, a gente deveria confiar apenas numa... Eu tenho uma licença de funcionamento da vigilância sanitária. Poxa, já não deveria ser o suficiente? Eu acho que a gente alimentar E isso. não é, hoje não é mais suficiente. Você não fornece para ninguém na cadeia produtiva de alimentos com Eu licença. acho assim, ó, Você vai ser auditado 2, 3, 4 vezes, você vai ser exigido de uma certificação, você vai ser solicitado a atender parâmetros enormes, desde análise de solo, de confiabilidade, de registro de caderno de campo, de controles do seu processo, e é isso que vai minando, muitas vezes, uma estrutura que não está sólida para receber Concordo essa grama. plenamente, mas em poucos anos nós só vamos ter coisa plastificada, esterilizada, embasada, zero de enzimas. Hoje já os conservantes, que são todos defendidos, porque são publicados em estudos, em revistas indexadas de organismos, mas a flora intestinal da maioria dos cidadãos de cidades modernas está arrasada. Os engenheiros de Claro, alimentos não aí eles têm uma flora têm intestinal, porque comeram conservantes que matam as enzimas, e são as enzimas que fazem a digestão. É um campo maravilhoso para vender todo tipo de substâncias que aumentem a imunidade. Por quê? Porque a imunidade está destruída. Mas destruir a imunidade do cidadão é o maior negócio. Mas é um viés, né? O que a gente defende hoje? Está mudando, na minha opinião, a tendência está mudando. As pessoas estão muito mais preocupadas em consumir alimentos saudáveis. Sem dúvida. Mas qual é o viés? Eu acho que a gente está saindo dessa cadeia do fast food e tal, para o slow food. Acho que a gente está começando a querer alimentações mais saudáveis. E essa é uma das E aí a tendências da área gente de entra com o alimentos. quê? Nós, engenheiros cientistas químicos, a gente entra com a conservação do produto, né? Porque eu acho que aí a gente usa a nossa técnica, o nosso conhecimento, o que poderia contaminar? As tecnologias atualmente disponíveis. Entendeu? Então, eu acho que o curso do alimento ali na plantação não são casas, a base do lado da indústria, tem química, depois vai para o mercado, até chegar lá. Olha o percurso. Exato. E qual é o objetivo final? Assegurar que o alimento não vai causar um dano à saúde do consumidor em todo esse percurso que ele percorre. Então, desde uma produção agrícola até a embalagem, até os aditivos, até o varejo, até o transporte, de tudo isso você tem que conseguir aplicar metodologias, técnicas atuais. Está sendo refrigerado com uma temperatura Perfeito. alta. Será que no rótulo essa informação está clara? Que ele tem que manter sob uma determinada conservação? Né? Então, tudo isso faz parte de quem atua dentro de um cenário de alimentos para sempre em constante atualização. Do mercado até sua casa, já sai a temperatura, aí para a geladeira de novo. Por que a segurança de alimentos é tão relevante? Né? Eu linkei aqui alguns exemplos, mas nós temos vários. Né? Primeiro, as organizações têm que atender os requisitos dos clientes. Seja o cliente um outro elo da cadeia produtiva de alimentos, seja o cliente já o seu consumidor final. Todos eles expressam requisitos que desejam atender. Às vezes o requisito é um parâmetro microbiológico, às vezes o requisito é uma certificação, às vezes o requisito é o preço. Né? Então, eu tenho que fazer um balanceamento entre as premissas que o cliente deseja daquele meu produto. A responsabilidade individual também, né? Todos como atuantes na área têm que conseguir garantir que estão cumprindo as suas condutas éticas, os seus códigos profissionais, os seus atendimentos às premissas que são destinadas àquela sua atribuição dentro da organização. A perpetuação do seu negócio, ninguém quer trabalhar numa organização ou atuar sabendo que está, né, com mega problema. Não, a gente quer que o negócio seja completo. E ele cada vez mais prospere e cresça. A manutenção da empregabilidade, não somente todas as pessoas que atuam naquele cenário, naquele segmento. Cumprimento de requisito legal, nós somos fiscalizados, então se não cumpre o requisito legal, eu sofro sanções penais previstas em todos os códigos e legislações. Resultados das metas que nós temos dentro das organizações, cada vez mais nós temos objetivos e metas a atender os indicadores, né? Indicador de produtividade, indicador de reclamação de cliente, indicador de devolução de produto, indicador de shelf life do produto.
A sustentabilidade do meu negócio, e não só a sustentabilidade ambiental, mas a econômica e a social, garantir um tripé sustentável para aquele negócio e a melhoria contínua. Enquanto o indivíduo entende que ele não vai mais melhorar continuamente, ele já saiu daqui, né? Já não está aqui, mas já está fora. Na indústria de alimentos, na área de alimentos, é assim. Enquanto a gente não consegue demonstrar que estamos melhorando continuamente o nosso desempenho, você está ficando para trás. E cada vez mais as nossas atividades de auditoria cobram isso da gente, numericamente, né? Não é demonstrar que você melhorou continuamente com uma obra de expansão no seu armazém. Eu quero números, eu quero indicadores, resultados. É isso que a indústria de alimentos tem sido cada vez mais cobrada. Então, esses são alguns dos poucos, né, dentro de todos aqueles que nós temos, para se preocupar com a segurança de alimentos dentro da área de food safety, dentro da área de produção dos alimentos. Então, o que é entendido que um profissional que atue dentro da área de alimentos deva sempre se atualizar? Pode passar, Marlon, por favor. Primeiro impacto, legislação, né? Nós temos no Brasil um cenário regulador duplo, né? Nós somos regulados por Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Isso se eu atuo localmente. Se eu atuo fora do meu país, toda a legislação internacional, Mercosul, né, europeia, que eu tenho que atender para fazer exportação. E nós temos uma agilidade tremenda na hora da publicação dessas legislações. Temos legislações saindo o tempo todo, categorias, parâmetros, novos produtos que a gente tinha um limite, que agora cada vez mais os limites estão sendo reduzidos, então a sua formulação tem que mudar, a tecnologia de produção que você tinha tem que mudar. Então faz parte do dinamismo da área de alimentos que o profissional sempre se atualize dentro das legislações que nós temos. Outro tópico super relevante é a base do sistema de segurança dos alimentos, são as boas práticas de fabricação. DPF, né? As boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação, elas são a base do sistema de gestão da segurança dos alimentos. Nós temos que demonstrar que desde o projeto da empresa, as instalações, as edificações, a higiene dos colaboradores e do setor, higiene pessoal, limpeza, todos os pontos que a gente tem que garantir para que o meu próprio estabelecimento não seja uma fonte de contaminação para o meu processo. A minha infraestrutura, a minha instalação. Nós temos legislações nacionais, temos normas internacionais. Uma das normas internacionais mais adotadas hoje no mundo é a ISO TS 22002-1. Uma norma da série ISO TS de Technical Specification, número 22002-1. É uma norma que traz as boas práticas a nível internacional. Que devem ser uma regra da indústria de alimentos, para quem manipula alimentos. Nós temos, pode passar, Marlon, boas práticas não só de fabricação, mas boas práticas de todos os outros elos da cadeia produtiva de alimentos. Né? Não adianta só a indústria atuar com boas práticas se todos os outros elos também não estiverem falando a mesma língua. Então, as boas práticas nos serviços de alimentação, catering, restaurantes, refeitórios são auditados, né? As indústrias de embalagem são um elo super relevante dentro do cenário de alimentos. Então, eu tenho todo o controle em alimentos, mas a embalagem que eu vou colocar esse alimento. Migração química, né? Plástico, metálico, o verniz interno da lata. As boas práticas da indústria de alimentação animal, e é sabido que se a gente não gerencia, não controla os alimentos para os animais, quem vai consumir essa carne depois vai estar só somando aquele nível de contaminação, a maioria dos perigos não são degradados, eles vão ser concentrados ainda quando você vai fazer a alimentação, e as boas práticas agrícolas em geral, né? O humano é o final da cadeia, né? Não. O que se acumula na agricultura, os contaminantes que tem na agricultura se concentram nos animais, que e o ser humano vão... come tudo isso, por isso que falo que nele se acumulam todos. Os contaminantes desse processo. E o conceito de segurança dos alimentos vem desde as boas práticas secundárias, Mas né? para isso a gente aplica as boas práticas. Perfeito. Procedimentos de carência, para cumprir com a aplicação dos pesticidas. São esses exemplos que estão dentro das boas práticas, né? Desde campo agrícola, pecuárias, logísticas, de armazenagem, de embalagens, de laboratórios. Existe sempre uma BP, uma boa prática, de acordo com ela que ele está. Todas elas regulamentadas, sejam com leis nacionais ou internacionais, sejam por normas. Normas, por exemplo, da série ISO ou de outras normas que a gente possa ter como referência para adotar um programa de boas práticas.
sanitária de alimentos, tem essa visão externa, porque eu não vou controlar só o que está dentro da cerca, né? Eu tenho que expandir meu controle da qualidade, porque está fora da minha cerca também. Todos os controles de matéria-prima. Por exemplo, nós temos acesso hoje a informações bem atuais sobre os efeitos nocivos do óleo de palma, certo? E eu quero acreditar que o óleo de palma deve estar completamente de acordo com o Código Sanitário, com todas as regulamentações. Sim. Ninguém se preocupou para ver as boas práticas, como o óleo de palma é extraído, porque parece que tem 2 ilhas na Ásia, que não existe mais organização social, porque tudo é óleo de palma, óleo de palma. Isso não se sabe, né? Não se sabe, mas então, faz parte das boas práticas agrícolas, fazer a auditoria de campo faz parte das boas práticas agrícolas. Sim, mas nós temos hoje o mercado de alimentos invadido pelo óleo de palma. Defendido por todos os estudos. Mas se ele estiver dentro de uma sistemática de qualificação, dentro das boas práticas agrícolas e nos limites permitidos pela legislação, está dentro. Sim. Usa. E você está tendo o sistema cardiovascular da população tá, só porque está de acordo, está tudo bem. Não, mas quem que vai ter que regular isso? Então, essa é a questão. A indústria de alimentos não é a vilã nesse caso. Eu não posso me lavar as mãos porque eu faço uma boa prática. Mas quem que é o determinante disso? O seu sistema de formulação. No seu P&D, você vai definir qual matéria-prima você quer adotar. E o consumidor vai fazer a escolha no final. Mas é muito curioso que o óleo de palma faz parte de todos os salgadinhos, de todos os... Não, porque é permitido. Ele não é proibido, porque a regulamentação permite o uso. Mas enquanto isso, a indústria está aprovada. É esse um pouco o risco, que, a princípio, nós devemos de confiar em qualquer alimento, mas qualquer componente, coadjuvante ou aditivo, como tem os estudos, a gente está tranquilo, mas não deveria de estar tranquilo. Então, mas e aí... não há uma cultura suficiente dessa. Falo que a fiscalização, tal artigo está aprovado como manda breve. Não é assim. Então, mas hoje é assim nas indústrias. Se é permitido pela vigilância sanitária, pelo Ministério da Agricultura, use... Mas ser aprovado, tu tem que comprovar né, a toxicidade dele no limite que tu precisa usar para ele causar. Isso periodicamente é atualizado. Isso periodicamente é atualizado. Então, a Anvisa tem um sistema de atualização das monografias. Os testes que foram considerados adequados foram aplicados. Mas a experiência, o acúmulo dessa substância na população está mostrando... Mas isso tem que chegar lá. Enquanto isso não chegar lá, a indústria não é a vilã. Isso tem que ficar claro. Não faz parte de uma falha da indústria utilizar. O pequeno produtor não vai chegar lá, nem para demonstrar uma coisa, nem para demonstrar a outra, porque o sistema de fiscalização descartou. Porque considera que, por ser um pequeno produtor ou artesanal, já não cumpre a segurança. Para ele demonstrar diante desse sistema fiscalizatório tão eficiente, ele está fora. E o que nós vamos ter, porque já estamos tendo, no dia 9, 10 e 11, vai ter um congresso aqui sobre prática ortomolecular no Shopping Pericaneca, que vai ser debatido durante 3 dias seguidos, todos esses contaminantes. Problemas de gorduras, saturadas, insaturadas. E aí é importante que isso chegue até os organismos reguladores. Já chega nos consultórios dos médicos, que vem crianças com dificuldades de aprendizado, com dificuldades de relacionamento. Mas quanto essas crianças comem de salgadinho e quanto elas comem de carne? 0 carne, muito salgadinho o dia inteiro. Então, acho que também é uma questão... Sim, mas elas comem o que está nas prateleiras dos mercados, que é o que foi a Anvisa e a Agricultura permitiu. Porque não tem nas prateleiras dos mercados produtos da região. Pessoal, mas aí não é o nosso objetivo nessa discussão resolver os problemas de comercialização. O nosso objetivo é, enquanto produtores, fazendo parte dos departamentos de qualidade, nos atentarmos a esses perigos e estabelecer medidas de controle. Nós sabemos de várias circunstâncias onde o consumidor tem que fazer as escolhas. Então, eu tenho a opção de fornecer um alimento mais saudável ou um alimento industrializado. O consumidor está tudo na gôndola. Faça a sua escolha. Indústria. Você tem a possibilidade de ter um P&D focado num grupo da população atento ao slow food. Indústria, você pode ter um P&D atento ao consumidor que não tem tempo para nada e quer ser industrializado. Isso é mercadológico, isso é de acordo com a necessidade do perfil da população. E nós não temos a possibilidade de ser coniventes com a situação dentro da produção. Por isso que as metodologias de segurança dos alimentos estão aí. E a atualização. Dentro
nessa parte da segurança dos alimentos. Nós, aqui, falando em food safety, a gente não está falando em nutricional. Não. Tá? Então, eu acho que a gente tem que se precaver o quê? Está contaminando quimicamente, acima dos níveis, biologicamente, fisicamente, se está nutricionalmente atendendo ou não. É a escolha do consumidor Não é na hora de mais fazer a aquisição daquilo que ele vai se alimentar. O conceito de segurança dos alimentos atua no escopo de que o alimento não cause um dano à saúde do consumidor. O que o Código Alimentar preconiza como dano? 3 grupos. Dos perigos que causam danos. Físicos, químicos e biológicos. Então, nós temos que ter mecanismos dentro da organização para que consigam mapear esses perigos. Mapeei. Que controles eu tenho? Me deparo que às vezes eu não tenho controle nenhum. Eu não faço um monitoramento, eu não faço uma análise, eu não tenho uma qualificação. E agora? Organize-se, implemente os seus controles. Então, é nesse sentido que é o foco da nossa discussão. A gente conseguir demonstrar que os departamentos de qualidade, os processos industriais, as áreas de atuação em alimentos, conseguem garantir que os controles são aplicados substancialmente para garantir que o consumidor não vai ter um dano à saúde pelo consumo daquele alimento que está sendo colocado. Ok? Um outro cenário que nós temos na área de alimentos é esse que nós vimos de recall, a garantia da rastreabilidade dos produtos. Rastreabilidade de alimentos não é algo simples, né, pessoal? Não é algo fácil que a gente consiga imediatamente localizar. Algumas normas de gestão definem tempos, né, para a gente fazer rastreabilidade, 2 horas, 4 horas para fazer uma rastreabilidade. Então, é muito importante que o sistema de registros de uma organização seja estruturado de uma forma bastante suficiente para que o mais rapidamente possível consiga rastrear as informações. E isso envolve todo o desenho que o sistema de gestão de segurança dos alimentos tem naquela empresa. Como é o meu formato dos registros? Como que eu consigo localizar um lote? Eu rastreio por data, eu rastreio por lote. Como é que eu consigo chegar até a matéria-prima que eu utilizei? Até o fornecedor daquela matéria-prima que eu utilizei? Esses são os conceitos da rastreabilidade que nós temos nacionalmente e internacionalmente. Temos uma norma internacional também, que é a ISO 22005, que define requisitos de rastreabilidade para alimentos, e que vai de encontro com recolhimento, recall, né? Se eu não tenho um sistema de rastreabilidade apropriado, eu não vou conseguir fazer uma sistemática apropriada de recolhimento. Eu vou recolher qual lote? Não sei onde essa matéria-prima foi usada. Estou com desvio desse fornecedor, eu vou recolher qual produto? Nem sei em qual lote esse material foi utilizado. Então, é mais um dos temas que a área de alimentos tem que se atentar. Rastreabilidade é primordial. Okay? A gente também tem que tomar muito cuidado com a nossa sistemática de documentação. Os documentos, as ações corretivas que a gente adota dentro do nosso sistema. Todo o sistema de gestão de segurança de alimentos tem que ser baseado em procedimentos, em instruções de trabalho, em manuais. É a tal da evidência que a gente fala, né? Se você não tem como comprovar, você não vai conseguir sustentar aquela informação no longo prazo. A comprovação se dá através dos registros, através de softwares, né, sistemas informatizados que muitas empresas adotam, através de procedimentos onde um registro é solicitado para garantir o cumprimento de uma sistemática, seja ele manual, eletrônico, visual, uma observação de uma atividade dentro de uma organização. E quando esses registros demonstram a não conformidade, a organização tem que adotar as ações que nós chamamos de ações corretivas. A ação corretiva é aquela ação designada para atuar na causa raiz do problema, para que aquele desvio não ocorra mais. Então, se eu recebi uma reclamação de um cliente por um determinado problema, de um estufamento da minha embalagem, eu não posso simplesmente substituir aquele produto reclamado. Eu preciso investigar dentro do meu processo a fonte geradora daquele problema de estufamento e conseguir determinar medidas de controle e ações onde eu consiga atuar para que esse problema não repita mais. Então, não adianta ter um bom sistema de gestão de documentos se eu não consigo analisar as causas dos desvios, né? Eu estou fazendo para mostrar, para contemplar, mas o meu objetivo é atuar nas causas desses desvios na área de alimentos. Ok? Desculpa, eu não entendi isso. O que você falou? Pode voltar. O nosso objetivo é atuar nas causas para que os desvios que ocorrem na segurança dos alimentos seja uma reclamação de um consumidor, um desvio de monitoramento, uma não conformidade numa auditoria, ela não reincida. Eu atuar na causa para que o desvio não ocorra mais. Então, obrigatoriamente, dentro da área de alimentos, nós temos os registros que indicam desvios, o registro de monitoramento de uma temperatura de pasteurização da minha linha.
Ele ficou fora de um determinado momento da temperatura. Eu não posso simplesmente descartar o produto. Eu tenho que descartar e analisar a causa. Por que esse desvio ocorreu? Para que ele não volte mais a ocorrer. Okay? O outro elemento que nós temos é entrar dentro de cada grupo dos perigos que nós acabamos de falar. Perigos biológicos, químicos e físicos. Pessoal, o profissional na área de alimentos, em geral, ele não é específico para um segmento, né? Eu não sou somente especialista em biologia. Eu tenho que saber um pouco de biologia, de química, de física, de processo produtivo, de tecnologia de conservação. Então, nós temos que ter uma pluralidade. Na área de perigos, nós temos esses três que vão exigir atenção sempre do profissional. Perigos biológicos, né? Quantos micro-organismos novos? Né? Quantos controles que a gente fazia hoje já não serve mais? Então, além desses, os perigos químicos, que também não tem problemas alergênicos, né? Cada hora, perigos novos. O alergênico que a gente passou até a rotulagem nova desde 2015, entrando em vigor em 2016. Não só o alergênico, mas todos os pesticidas, os agroquímicos, os metais pesados. A gente tem controle de vagas na empresa. Pode ser que ele seja uma das fontes de contaminação do meu processo. Não só os químicos, mas também, pode passar, Marlon, os físicos, né? Então, perigos físicos que eu tenho dentro da minha instalação, às vezes um desgaste de um próprio equipamento. Às vezes uma estrutura ali que se rompeu, um vidro que quebrou. Eu uso um pallet de madeira, esse pallet perfurou a minha sacaria que estava estocada. Então, esses perigos vão exigir, os profissionais que atuam na área de alimentos, sempre essa atualização pensando em perigos novos, como que eu controlo? Que limites que tem? Tem legislação para isso? Tem um laboratório que faça análise, porque a gente também se depara, às vezes, com essas limitações, né? Onde eu vou analisar? Tem uma metodologia, algum equipamento que possa controlar? Ah, eu tenho raio-x, eu tenho detector de metais, eu tenho imã, eu tenho uma peneira. Então, para tudo isso, nós temos as medidas de controle. Não adianta só mapear os perigos, se eu não falar como é que eu controlo. Então, nós temos medidas de controle intrínsecas do produto, como uma certificação do meio, um controle de um tipo de embalagem, uma embalagem a vácuo, um produto esterilizado comercialmente, como dispositivos que podem me ajudar no controle, como é o caso do raio-x, do filtro, da peneira, instalações de pasteurização, de esterilização. Então, todos esses controles são aplicados para garantir que aqueles perigos sejam mantidos sob uma gestão dentro da organização. Isso tudo vai culminar dentro de uma ferramenta que nós conhecemos, que é a PPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Isso é um embasamento para chegar até aqui, né? Eu tenho que conhecer aqueles perigos e as suas medidas para que eu possa chegar dentro dessa estrutura. A análise de perigos, ela é uma metodologia, né? Não é um documento, não é um passo. Né? Ela exige do profissional essa visão plural. Que a gente consiga ter uma equipe multidisciplinar que trabalha. E a gente sempre acha coisas ainda para mexer, né? A gente desligou hoje, amanhã vai olhar. Mas por que eu não coloquei isso? Mas por que eu não coloquei esse perigo? Eu acho que eu não tirei isso. Então, as medidas de controle categorizadas como os pontos críticos, né, de controles, e aí na metodologia da ISO 22000 temos também os PPROs, os programas de pré-requisitos operacionais, né? Então, todas essas barreiras, esses controles que nós adotamos para conseguir demonstrar que os perigos são mantidos sobre gerenciamento dentro do meu processo. Com isso, nós temos as normas internacionais, que se embasam muitas vezes na metodologia de ABPCC. Uma das normas internacionais mais adotadas é a ISO 22000 e a FSSC 22000. Não sei se todos vocês já ouviram falar, é a Food Safety System Certification, FSSC 22000. Essa é uma das normas mais adotadas no mundo todo, ela surgiu em 2010, e desde então as organizações têm buscado essa certificação. Ela é uma demonstração internacional de cumprimento dos padrões do APPCC e de elementos de gestão. Não só da análise de perigo, mas de elementos de gestão, como o comprometimento da direção, a gestão dos recursos, as atividades de verificação. Essa é uma das normas, mas nós temos outras normas, BRC, não sei se vocês conhecem também, a British Retail Consortium, temos a IFS, SQF, existem várias normas na área de alimentos. A ISO 22, a FS, a SC 22000 são as mais adotadas, mas nós temos outras normas também que são possíveis de serem adotadas pela organização. Uma decisão de buscar uma certificação internacional é um passo muito relevante dentro de uma organização. Vai exigir dela muito aprofundamento nos seus controles, nos seus perigos, nas suas competências.
né, os colaboradores competentes para entender os perigos, para analisar, garantir o cumprimento das medidas de controle dentro do seu processo. Ok? Um outro ponto que nós temos, a atividade de checagem, é as atividades de verificação desse sistema. Ok, está planejado, defini todo o meu PPCC, minhas boas práticas, meus controles, mas tudo está funcionando. Então, a organização deve conduzir ferramentas de checagem periódica, né? Um colaborador monitora, um outro verifica. Ações que eu faço na linha. Uma das ferramentas que nós temos que é muito adotada é a prática da auditoria interna. A auditoria interna ela tem que refletir melhoria contínua. Eu avaliar o desempenho do meu próprio sistema. Para quê? Para que eu melhore continuamente o meu sistema. Tem muitas organizações que conduzem as auditorias internas, mas para ter um relatório. Então, uma perda de tempo. O auditor pediu está aqui, né? Não, checklist, famoso, né? Na verdade, a gente espera com a auditoria interna que ela seja uma ferramenta de melhoria contínua. Ele identifica os meus desvios, faço planos de ação para atuar nesses desvios, e não ficar numa sistemática de repetição dos mesmos erros. Eu tenho uma reclamação de cliente por um problema na embalagem, eu tenho falha no meu monitoramento de um sistema de pasteurização, meu filtro está sendo interrompido na linha. Opa, se você está tendo sempre esses desvios nas suas auditorias, ela não está refletindo a prática que ela deveria, que é a ferramenta de melhorar continuamente o desempenho. Melhorar os nossos indicadores, né? Nós temos metas para atender, as metas cada vez mais apertadas, né? A régua está ficando cada vez mais baixa. Preventivo e não corretivo. A ferramenta de auditoria é uma super ferramenta preventiva se bem adotada. Né? Se ela realmente é feita para surtir os desejos que a organização entende. E não só para mostrar, né? Tem todo esse combinado. Você tem que combinar que a auditoria vai levantar esses pontos e existe esse comprometimento que aí... Que eu vou tratar as ações. De que, assim, você não vai aceitar, né, que eu adoro fazer... Não, porque isso aqui é um problema de treinamento. A ação corretiva mais tradicional qual que é, né, pessoal? Treinar as pessoas. Mas para, então, assim, a atitude. Então, tem que trabalhar a atitude. Cultura de segurança dos alimentos. Esse é um termo que a gente vai falar e vai sempre ouvir cada vez mais. Criar uma cultura de segurança dos alimentos. A ação coletiva mais adotada no mundo todo é treinamento. Orientação. Aí a gente ri, não, então é reorientação. Mas sempre esse treinamento. É conduta. Mas provavelmente das empresas, como pessoal lá também. A gente conversa com o operador lá, você explica para ele, existe treinamento, existe uma norma que não deve fazer fora disso, e o cara mantém aquela atividade. Você pede para não coloca isso no chão. Por 3 vezes, ou você manda ele embora, ou você... Você não vai mandar para alguém e falar, eu pensei, eu funcionário... Não, vamos fazer o seguinte, porque faz uma metodologia. Por que ele está colocando no chão? Será que o pallet que ele tem que colocar está muito longe? Está forçando uma sistemática de linha ali no sistema? Tem um caso básico. A gente fala, você fala assim, não, eu preciso de um pallet do lado da empresa, do lado da minha máquina, para colocar a bobina no pallet. Pronto. Que pallet a gente vai comprar? Vou comprar um pallet de plástico. Comprou um pallet de plástico. Aí ficou bom, comprei um pallet de inox. Enquanto a gente está lá, a gente percebe que a pessoa coloca. Só que tem uma câmera que você vê, o caso da noite, da madrugada, não. Então, esse lado, como a gente, como empresa, fornece para algumas pessoas, essa cultura da pessoa, ele não consegue entender. Ele não consegue entender que aquilo é um impacto. Você concorda que só o treinamento não é? Na verdade, o treinamento é a última coisa. Você tem que rever todo o seu processo. E as unidades de verificação, a supervisão, as Será que o líder, né? Será que o líder também não faz corretinho enquanto a qualidade está lá? Ele toca. Mas a resposta, por mais que é um padrão, uma coisa assim, eu acho que também é uma coisa de você também não vai expor a empresa de uma forma de responder para o cliente, alguma coisa assim. Eu estou dispensando o funcionário. Mas, Fábio, se é pontual, ok. Sim. Se é sistêmico, como a gente vê no dia a dia, em geral, todas as ações corretivas são treinamento aí tem um problema de análise de causa raiz. Está usando alguma ferramenta de análise de causa raiz? Faz um brainstorming, usa o indical, faz 5 porquês. Não está falando nada? Então, também sempre vai cair em treinamento. Se olhar assim, qual é a causa? É sistêmica, física... Cultural. Cultural, né? Acho que a mão de obra básica brasileira, a gente tem um problema muito grande cultural.
Misturar nem a minha faculdade, você não consegue ter o entendimento. Então, a gente acha que a qualidade isso muda muito dentro da região também. Eu passei a atuar bastante ali num outro estado e tu vê assim, ó, como é regional também, o comprometimento de pessoas de uma determinada região. Sem dúvida. Nossa, a dimensão do país que a gente está falando, né? Colonizações até diferentes. Nível de educação amplamente não uniforme, né? Não educação eletrônica, sempre casa, formação. Pessoal, concluindo esses conceitos que a gente tem que sempre atualizado em food safety, um item muito importante é a integração com outros sistemas, né? A gente está pensando só no sistema de segurança dos alimentos, mas e o sistema de gestão ambiental? E o sistema de gestão da saúde ocupacional? E o sistema de gestão de um todo da organização envolvendo finanças, TI? Como é que eu integro todos esses conceitos? Então, muitas vezes, o ambiental tem que alinhar com a segurança patrimonial, alinhar com a segurança dos alimentos, com a qualidade. Não é só o foco em segurança dos alimentos. A área da qualidade é sempre solicitada também a atender normas integradas de gestão. Então, essa é uma tendência das empresas, em geral, não buscarem apenas uma certificação, implementarem um SGI, um Sistema de Gestão Integrado, onde as normas, em geral, se complementam. Mas nada disso a gente consegue sem envolvimento das pessoas, que nós acabamos de falar. Gestão de pessoas é um desafio muito safety também. Uma característica muito tradicional do Brasil são organizações onde os funcionários trabalham praticamente a vida inteira dentro de uma organização. E as mudanças acontecem sempre. E a frase tão típica que a gente escuta sempre qual é? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sim, mas estamos sempre em evolução. O mundo toda hora está mudando. A gente fazia ontem, hoje, treinamento de BPF, a gente sempre escuta isso, né? Não, mas eu sempre fiz isso. Então, é muito importante a gente também ter uma base dessa comunicação interativa, tanto externa quanto interna, mecanismos mais apropriados de disseminação da cultura, não só treinamento, mecanismos de disseminação de informação. A gente pode falar também que a cultura de BPF, a certificação do Brasil é muito nova. Sem dúvida. A gente vai evoluir sem dúvida muito ainda, porque o nível de certificação no Brasil está aumentando muito, mas ainda é um nível muito baixo se comparado com outras regiões do mundo, né? A própria certificação FS-SC 22000, no site da norma, você consegue ver o número de empresas certificadas por região do planeta, né, do globo terrestre. Você vê que o número do Brasil é um número ainda baixo, se comparado com a Europa, com a China, é baixo. Então, a gente está ainda criando uma cultura de segurança dos alimentos, né? Esses são alguns temas, pessoal, que são relevantes para que a gente saia daqui pensando como atuar melhor em food safety, pensando nesses desafios que nós temos. Eu elencei alguns aqui, né? Mas nós temos vários desafios de segurança dos alimentos, pessoas, legislações, métodos de produção, as boas práticas não só dentro do meu setor, mas as externas também, todos os perigos, as medidas de controle, né? Então, fica aqui uma mensagem para que a gente sempre pense em como atuar preventivamente em segurança dos alimentos. As normas estão aí para nos auxiliar, as metodologias laboratoriais estão aí para nos auxiliar. A gente tem ferramentas muito apropriadas hoje de técnicas de alimentos, então, não só análise de perigos e conceitos de controle, mas hoje a gente está evoluindo para conceitos de fraude, análises preventivas, o food defense, a defesa dos alimentos, biovigilância, bioterrorismo, que são conceitos novos ainda, que não temos nem legislação no país, né? É um requisito do Food Safety Modernization Act, que é um ato de modernização de segurança dos alimentos dos Estados Unidos. Então, quem exporta para os Estados Unidos já tem que atender essas premissas. Que o alimento não seja sabotado, onde ele possa ser o veículo de uma disseminação em massa. Olha a preocupação, né, de terrorismo aonde chega. As normas de boas práticas internacionais, naquela ISO TS 22002-1, isso já existe, já é um requisito de proteção do alimento, para que ele não seja sabotado e possa causar um dano à saúde do consumidor. Diferente da fraude, né? A fraude tem um cunho econômico, né? A sabotagem tem um cunho ideológico, por alguma motivação. Tem fraude, tem sabotagem, tem. Você vê na embalagem o produto misto, a pessoa só tira da embalagem, pois né? Coloca lá. Modifica a forma de apresentação. E aí colocou outra data de validade que eles mesmos têm. Coloca um mês só. 15 dias.
inventam dados, né? Você já viu na embalagem do chão, não tá São esses desafios que nós vamos ter que pensar enquanto profissionais de food safety, essas barreiras de controle, né? E assim, esses temas são relevantes. Eu já tratei, assim, restaurante, tudo é aproveitado, não joga nada. É incrível, sobrou o arroz, dia seguinte vai guardar, aí ou faz bolinho, ou faz não sei o quê, sobrou isso aqui, ou vai aproveitar, você faz isso aqui, você faz aquilo, mas nada é desperdiçado, nada é jogado. Existe a possibilidade em vários cenários de fazer um reaproveitamento, sem dúvida. Mas enquanto isso é uma fraude, aí existe uma limitação ética e regulatória. Não dá mais. Claro. Aí é descarte, né? Pessoal, esses são os desafios, né, que nós temos. A SGS tem um programa, caso vocês tenham interesse, que aborda esses temas também. O nosso programa, dentre essas ações que vocês podem adotar, uma delas pode ser buscar um programa de formação e de especialização. Então, para quem não estava aqui no início, eu sou a Gisele, eu me apresentei, eu sou coordenadora desse programa de formação de especialista, eu sou auditora da SGS, com as normas de certificação. Dentro desse programa de especialista, a gente tem vários públicos que fazem parte do nosso quadro, gestores experientes, que querem uma atualização, recém-graduados, que querem compor a sua base de formação, profissionais de outras áreas que querem um novo campo de atuação, até eu já vi que a área de alimentos, em geral, sempre consegue se organizar em meio às turbulências que nós temos aí. Prestadores de serviço, de consultoria, de auditoria, querem ampliar o leque, né, dentro do seu trabalho. Esse programa de formação, ele está dividido em 220 horas, são 19 módulos. Esses módulos ocorrem de sábado, aqui nessa instalação, na SGS Academy, sábados quinzenais, então não fica tão puxado também, não é todos sábados. São sábados quinzenais, onde cada um desses temas que eu apresentei para vocês são módulos dentro do programa. Nós temos módulos de legislação, módulo de boas práticas de fabricação, boas práticas de outros setores, módulos de rastreabilidade, módulo de perigos, um sábado inteiro para perigos biológicos, um sábado inteiro para perigos físicos, um sábado inteiro... Participar de módulos? Em vez de programa? Não, porque tem um TCC. Ele tem um trabalho de conclusão de curso, porque o nome dele é especialização. Você vai sair como especialista em segurança dos alimentos, se você concluir todo o programa e fizer o trabalho de conclusão do curso. O TCC dele é um sistema de gestão de segurança de alimentos, com política, objetivos e metas. Um APPCC completo, não com base no Códex, com base na ISO 22000, já que é para ser difícil, né? Vamos fazer já o mais difícil de todos, aí a gente consegue passar por todos os demais. Metodologia de pré-requisito, então, controle de pragas, potabilidade de água. Esse programa ele tem uma estrutura já definida há alguns anos. A gente já está na 25ª turma desse programa. Então, ele é um programa muito bem conceituado, 25ª turma desse programa. Tá? Acho que é o próximo, a gente tem os depoimentos de alguns alunos, né? Então, Maria Paula, Daniela, Ana, todas recomendando aí o programa, e a maioria dos nossos alunos são alunos indicados por ex-alunos. É muito comum quando a gente vê um profissional de uma outra indústria, mas já tive um aluno daquela fábrica. Pois é, ele me falou, eu vim escrever também. E não é só aqui de São Paulo, né? A gente tem alunos que saem na sexta, na quinta da cidade para poder chegar aqui e fazer. Outros estados, pessoal que já faz um planejamento prévio de passagem aérea, de ônibus, de carro, combina com outro colega da região para poder dividir carona, né? Então, é um curso que a gente tem um respaldo já no mercado muito conhecido, ele é muito bem visto como programa de qualificação para coordenadores de equipe de segurança dos alimentos, membros da equipe de segurança dos alimentos da PPCC, né? Então, se vocês quiserem mais informações também, quiserem mais detalhes, essa 25ª turma se inicia no dia 10/6, confirmado já, dia 10/6, então sábados quinzenais, a aula vai de 8h30 às 7h30, aqui na instalação da SGS. Eu não sou a única professora, nós temos vários professores, todos que já são auditores ou atuam na área de alimentos, professores de microbiologia, são formados em microbiologia, atuam dentro da área de alimentos, sistema de gestão integrado, trabalha com normas integradas, então não é um curso acadêmico somente, né? O foco da SGS é ser um curso profissional, um curso prático. Então, o público em geral do nosso programa, o público em geral é profissionais que atuam dentro das indústrias de alimentos e embalagens, quem está recebendo auditoria de cliente,
quem está buscando a certificação, quem está necessitando participar de um novo processo seletivo para conseguir uma vaga nova, que é um diferencial no currículo. Então, essa especialização é uma especialização que a gente tem aqui na SGS que pode sanar vários desses desafios que nós vimos, né, que a área de alimentos está sempre atenta, né. Se vocês precisarem de maiores informações, o Marlon está aqui, ele é o responsável pela área comercial, eu sou o responsável do programa de formação, mas qualquer informação atrelada a valores, pagamentos, o Marlon é o responsável. Agradeço a presença de todos, o objetivo era mostrar esses desafios que a área de alimentos tem para quem está lá no dia a dia, com a mão na massa dentro da indústria, com as necessidades, né? Então, agradeço a disponibilidade de todos e fico à disposição, eu, a SGS Academy, a SGS como todo, como uma organização, ok? Muito obrigada.